Olá a todos, vamos ver. Vamos ver quem vai chegar. Olá! Que legal, já tem uma galera entrando. Aê! Aqui. Rodrigo chegando. Olá, olá. Olá! Só acho que Minha câmera está isso, virada para a parede. para a parede. É algum lugar que você pode virar ela. Aê! Pronto, muito bem. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite a todos aí. Legal, legal ser o convidado da live. É legal ser o convidado da live, né? Então, bastante gente já chegou. E é isso, eu acho que a gente pode começar, né? Porque a gente sabe, né, que o Instagram, ele dá uma hora certinha, ele corta a gente. Então, acho que a gente pode já começar, dando Legal. sequência. Então é isso, estamos aqui hoje, Spindle, para contar sobre a trajetória Spindle e Rodrigo, né? Rodrigo e sua trajetória e como chegou ao Spindle. Eu sou a coordenadora pedagógica hoje do Spindle e estou aqui como host para a gente escutar um pouco o CEO Spindle, Rodrigo Guimarães. Então, Rodrigo, quer falar um pouco sobre você? Quem você é? Legal. Eu agradeço o convite para falar desse tema. A gente tinha, estava te contando, né, que eu escrevi um texto sobre isso recentemente, sobre essa jornada até agora. E aí veio esse seu convite de bater esse papo. Eu adorei. Eu acho que quem eu sou talvez vá ser revelado aí durante a nossa conversa, né? Porque o Spindle acaba moldando muito de quem eu sou, né? Acho que em Spindle, os saberes que estão por trás dele são essa conexão dessa caminhada de experiências, de conhecimentos que foram agregados e acabaram culminando aí nesse material, nesse método, nessa experiência e principalmente nesse grupo, que agora nós somos uma rede, né? Nós Uma somos uma rede rede. que constrói junto e para mim esse é o maior valor que a gente tem em Spindle, né? É essa cocriação, é a maior fortaleza, é o que eu mais me orgulho de estar ajudando a criar algo que está por vir. Nós não sabemos, nós sabemos o que o Spindle é hoje, mas nós não sabemos o que ele irá ser, porque o que ele vai ser uma construção em conjunto. É isso que eu acho maravilhoso. E eu sou muito feliz por participar disso também. Preciso agradecer, porque muito tempo eu procurei assim um grupo de pessoas que realmente quisesse co-criar, né? Tivesse vontade de aprender mais, de saber mais. E eu acho que é isso que eu estou encontrando aqui. Por isso que eu estou aqui, né? Quero aproveitar para dar boas-vindas para a Luana, que está participando, que está no Hum. Multisensory. Opa, oi Seja sempre Luana. bem-vinda a Spindle, é o nosso Bem-vinda. programa para multiplicadores, onde a gente trabalha o ensino multissensorial, está por trás do Spindle. Então, obrigado pela participação nas lives, Luana, que você sempre está por aqui, sempre que você pode, e seja muito bem-vinda. Os outros professores Ótimo. também estão por aqui, Cristiano, todo mundo. Cristiano tá aí, é massa. Talvez É, chegue mais alguém, mas vamos lá. ah, a gente vai dando uma olhada também. Pessoal, se quiserem perguntar durante a live alguma coisa para o Rodrigo,
Vão mandando mensagem. Se não der para responder na hora, a gente para depois, uns 15 minutinhos antes de terminar a live, para responder algumas coisas, comentar, beleza? Vamos então falar um pouco, Rodrigo. Você falou, a gente ainda não sabe o que está por vir, né? E sabemos onde estamos agora. Estamos criando, né, o agora. Mas então vamos falar um pouco do passado, como é que a gente chegou aqui? Vamos. Eu estava pensando agora, quando você pediu para me apresentar, me ocorreu uma outra forma também de me apresentar. No nosso treinamento do ensino multissensorial, a gente fala sobre três estados de consciência durante o processo de aprendizagem. E eu quero ressaltar dois, porque eu acho que a gente fala disso sobre o processo de aprendizagem, mas isso se aplica à nossa vida como um todo. Para você ter ideia, na arte marcial que eu pratico, que é o Aikido, o meu mestre, em outras palavras, fala disso. Então, ele fala de um estado de consciência, que no nosso caso a gente fala que a gente está funcionando nas ondas beta, muito ativo, está muito conectado com o mundo externo, funcionando de uma forma muito ativa. Esse estado, ele divide as coisas, ele fala assim, ou é isso ou é aquilo. O outro estado de consciência, que a gente chama nossos estudos aqui de estado inconsciente, que não tem a ver com o inconsciente do Freud, nem nada assim, Uhum. mas nomeia dessa maneira, que tem a ver com as ondas teta, onde a frequência mental está mais acelerado, a gente está mais receptivo, a gente está em conexão com os nossos insights, é quase um estado meditativo e é um estado que fala é isso, mas também pode ser isso, é isso e isso. Então é um estado que conecta as coisas, né? Então, Hum, talvez a história do Spindle ela começa quando eu começo a conseguir transitar por esse espaço, que eu acho que é o espaço da inovação, é o espaço onde a gente fala, poxa, tem esse saber aqui, tem esse saber aqui. Se eu olhar naquele outro estado, eu falo, não, são coisas que não se agregam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nesse estado eu começo a considerar essas possibilidades, considerar que existe uma conexão entre isso, aquilo e aquilo, e que talvez isso gere algo novo, que eu não sei o que é ainda, mas que eu posso explorar, eu posso brincar, eu posso pensar em rede. Posso fazer um paralelo com o nosso momento de vida? Com certeza. Eu acho que esse período de quarentena que a gente está aqui pode ser, se a gente quiser olhar para ele assim, é exatamente esse momento de slow down, assim, vamos para esse inconsciente que você está falando, entrar mais nesse estado meditativo, se observar e ver então que conexões que a gente pode fazer, o que que a gente aprende de tudo isso, como é que essas experiências que a gente está tendo, mais internas do que externas, podem trazer contribuições de aprendizado para a gente, né? Bom, enfim, estou aqui viajando só para jogar aí no ar o que Um passou. ótimo momento para isso. É um ótimo momento para isso. Eu dei um exemplo uma vez, há muitos anos, numa aula com um aluno, advogado, muito atarefado, sempre pilhado e atendendo o telefone durante a aula e tudo. Ele me perguntar sobre meditação. Rodrigo, você sabe sobre meditação? Eu falei, olha, não sei, mas eu posso te conduzir em uma meditação. Aí ele achou estranha a resposta, né? Como assim não sabe, mas pode conduzir? Bom, vamos ver o que acontece. E ele entrou nesse estado mais meditativo, era uma meditação guiada de relaxamento, e ele saiu dessa postura ativa, então ele entrou numa postura receptiva. E depois na outra aula ele falou, nossa, foi maravilhoso aquilo. Eu falei, quer fazer de novo? Ele falou, não, porque eu preciso produzir. Aquele dia eu fiquei muito relaxado. Então uma característica desse estado é o relaxamento, mas a outra característica, ele é um relaxamento que proporciona justamente esse momento da gente fazer conexões, de a gente ter as intuições, ter os insights, e já que é uma pausa forçada que a gente está tendo, né, de ficar mais recolhido, com certeza eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para nos permitir entrar nesse estado, né? E é um Achei. estado que eu acho que muita gente não conhece e muita gente não passa por esse estado Ou a gente de evita meditação. acessar mesmo, né? Até não consegue pelos momentos de vida, né? Tudo muito frenético, como você falou do seu aluno, né? Ele tinha um movimento muito acelerado, mas interessante a fala também dele, de assim, não quero fazer de novo, porque eu preciso produzir.
Assim, é claro, né? São aqueles resultados imediatos que a gente precisa, mas não quer Falso nível. dizer. Então, talvez ele não tenha percebido o quanto ele estava produzindo de fato, fazendo essas conexões, porque, como você falou, acho assim, eu penso assim, quando a gente faz essas conexões, a gente transcende, né? Como você disse, levar para outras áreas do conhecimento. Perfeito. Então, legal pensar nisso e como a Essas gente. conexões, né? Esse espaço que a gente está falando é o espaço que faz essas conexões, né? Que pensa em rede, é onde a nossa memória está, onde as nossas experiências de vida estão. Então, se a gente se permite acessar esse espaço, numa terapia que tem sucesso, por exemplo, é aí que acontece a Os ensaios. ressignificação. Uhum. Ressignifica, ressignifica uma vivência, né? Porque a vivência não muda, mas a forma como eu lido com essa vivência pode mudar. E é nesse estado que isso se muda. É nesse estado que a memória está, é nesse estado que, se a gente atingir esse estado, é assim, é como se fosse você solta uma gota na água e aí a hora que ela cai, ela vai ressoando, né? Então, se você aprende nesse estado, qualquer conhecimento que você solta ali se conecta à sua rede de conhecimentos, de informações e vira algo novo. Se agrega a quem você é. É o estado do eu, né? O seu eu verdadeiro, quem você é. Então, isso vai se compondo. Então, eu acho que Spindle foi surgindo muito dessa postura. Claro que na época que tudo começou, eu não sabia de nada disso, né? Mas eu acho que essa postura ela favoreceu o surgimento de tudo e está favorecendo o surgimento de outras coisas, né? Eu tô aqui pensando no logo do Spindle, e você estava falando da gota d'água, né? E como ela vai criando novas ondas e novos círculos ali. E é exatamente esse formato do Spindle, o jogo, né? Que faz parte de todo esse cenário, tudo que a gente faz aqui. Exatamente. O jogo, né, o tabuleiro, que acaba tendo um formato parecido com a logomarca, né? E, e pode ter várias leituras, várias compreensões do que isso representa. Mas como que você acha que é melhor a gente conduzir a nossa conversa daqui agora? Fazer uma ordem cronológica, deixar as coisas virem? Então, as coisas estão vindo, mas eu queria sim uma ordem cronológica, porque ajuda a organizar, eu acho, um pouco a conversa. E a gente ensina muito, né, com past, present and future. Então vamos dar uma alinhada aí, fazer um timeline da coisa. Quero só soltar uma frase, então, também aqui, do filósofo alemão que eu gosto muito, Bert Hellinger, faleceu recentemente, um grande mestre, e a frase é mais ou menos assim, né, que o futuro é o lugar onde o passado quer chegar, ele quer ir adiante. Eu Nossa, só queria soltar exatamente. essa frase para a gente conversar, então, nessa ordem cronológica, né? Tudo bem, a gente E pode ir para tava, frente, voltar para trás, não tem problema. Mas como é que você exatamente. chegou no Spindle? Pois ele começa do incômodo, né? Eu estudei administração de empresas, eu falava inglês, fiz intercâmbio, tudo aquilo, estudei inglês e aí no meu último ano de administração eu comecei a dar aulas de inglês numa escola e aí falei, bom, estou gostando disso, mas se eu for seguir nisso eu quero empreender na área, quero ter uma escola, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer meu TCC, minha monografia, sobre esse assunto. Então, o tema foi a teoria do Oceano Azul aplicada para a abertura de uma escola de idiomas. A teoria do Oceano Azul é uma teoria que fala que a gente precisa descobrir necessidades que não estão atendidas ainda, nichos de mercado que ainda não são explorados, e a gente vai nadar no Oceano Azul, sem precisar competir nessa guerra sangrenta de preços e tal. Isso foi em 2008. Enfim, aí fiz Hum, meu TCC, me graduei e, bom, agora vamos colocar isso em prática. Abri a minha escola de idiomas no interior de São Paulo, Bauru, e resolvi então que, bom, preciso fazer algum curso, alguma coisa que me capacite como professor. Fui fazer uma especialização em ensino de línguas estrangeiras. E aí fiz essa especialização, uma pós-graduação de 2 anos, foi muito interessante.
E aí eu administrava a escola e dava as aulas e adorava aqueles alunos que enroscavam. Ficava assim, encafifado. O que que acontece que esse aluno não está fluindo com esse material, que é um material tão renomado, né? Ele não consegue entender direito os conteúdos. O que que será que acontece com ele? E ficava tentando arrumar soluções. E nessas buscas de soluções e por outras buscas também, eu fiz uma série de formações nessa época. Foram uns Certo. 4, 5 formações intensas. Fiz formações em programação neurolinguística, fiz formação em comunicação, um trabalho assim excepcional de comunicação que influencia muito essa questão multissensorial que a gente utiliza em constelações sistêmicas, né, abordagens fenomenológicas, e fui buscando respostas para várias questões e percebia que esses conhecimentos todos eles podiam agregar muito a essas aulas, a esses alunos que tinham essa dificuldade. E aí eu experimentava atividades multissensoriais que eu criava. Pode perguntar, você ia falar alguma coisa. Eu estou pensando aqui, né, como esses conhecimentos vão parar nas aulas, né, sem a gente ter que falar sobre eles nas aulas, mas a intencionalidade está ali, né? Então a forma de fazer, eu acredito, a energia que você traz, Com a certeza. forma de propor, né? Eu acho que a gente, todo mundo tem uma estrutura, né, mental, tem uma arquitetura mental e a gente projeta de alguma maneira essa representação mental nossa e cria um campo ali. E na aula acontece isso. Então, se você está com uma representação mental com elementos que são importantes, que você está olhando, você está prestando atenção, aquilo de alguma forma compõe a aula. É invisível, né? Mas Uhum. ali que é uma tentativa de brincar com uma explicação do que você falou, né? O que que acontece aí? Legal. E eu estudava nessa época também sobre a gramática universal generativa do Noam Chomsky, onde ele falava que as línguas elas têm princípios que as regem e que existe uma arquitetura da mente. Então, em qualquer lugar do mundo, essa arquitetura é a mesma. Então, as línguas têm que se acomodar dentro dessa arquitetura mental. Portanto, se a gente entender os princípios que organizam as línguas, a gente vai ver que as diferenças entre as línguas se dão apenas na superfície. E na profundidade elas são muito parecidas. E eu ficava encafifado com isso, porque como é que fala que um português é parecido com o inglês, que é parecido com o japonês? Totalmente diferente. Mas como assim? Então eu ficava tentando entender isso, né? E mapear a língua e fazer formas, sabe, de simplificar, ver o que que o pessoal fazia. Então eu tinha esses dois saberes, assim, fervilhando na minha mente. Essa questão do ensino multissensorial, de usar as inteligências, o auditivo, o visual, o sinestésico, entender que cada pessoa tem uma porta de entrada mais natural com uma dessas inteligências e também processa a informação melhor, talvez com uma outra inteligência, e vai memorizar essa informação com uma outra inteligência, e isso vai combinar, fazer combinações únicas de estilos de aprendizagem únicos. Enfim, mas tá, como é que eu uniria esses dois saberes? Uhum. E aí que a parte que eu acho que é interessante. Por algum Conte. motivo, eu não sei como eu fui parar nesse curso, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de... Não sou um fazedor, nunca gostei muito de fazer Lego, sabe, de montar e desmontar coisas. Sei. Não é aquilo. Então, uma pessoa dessa normalmente não procura um curso de bioconstrução, né? Mas por algum motivo eu achei interessante uma divulgação de um curso de bioconstrução. Eu acho que você gosta de alguma forma do desafio e vai atrás do Pode que é mais ser, difícil para você, de pode repente. ser, exatamente, pode ser. Uma busca, né? E foi uma busca talvez justamente fazer alguma coisa diferente. Isso era 2011, eu já tinha escola, já dava aula, já estava insatisfeito com os métodos que eu usava para dar aula. Tinha muitos alunos, muitos não, mas tinham alunos que não funcionavam com aqueles métodos, eu não encontrava materiais que pudessem suprir a necessidade desses alunos e fui fazer esse curso de bioconstrução. Eu posso Esse é o parar segundo, antes de você contar da bioconstrução? É só pode. pontuar como é esse incômodo, porque não é um incômodo, você não vai chegar para uma pessoa e falar, essa pessoa não vai aprender.
é muito diferente. Olha que legal que foi a sua postura de eu vou buscar outras formas. Na verdade, você estava ali numa posição de alguém que tinha um conhecimento, viu que a outra pessoa tinha essa necessidade e não largou mão dessa pessoa. Isso é muito legal, né? Eu acho que é isso que a gente procura, né, em Spindle, assim, todos que estão envolvidos, né? Como a gente vai resolver essas questões, porque todo mundo pode aprender. Exatamente. É isso que muda a postura inclusiva, né? A postura que inclui e a postura que exclui. Uhum. A gente essa postura que inclui. Então, muitas vezes a gente é desafiado nessa postura, né? Muito é. E tem que aceitar o desafio. Aliás, eu estava lendo um pouco da Jornada do Herói, né, do Joseph Campbell, que a gente até já viu juntos, né, Poliana? Sim, Para ser um tema de algum spinning book, é um estou material já que no caminho. Vamos. e, e é muito interessante, porque quem não conhece a Jornada do Herói, ele é uma história ou é um padrão que Joseph Campbell percebeu, né? De uma jornada, pode ser uma jornada de vida, é adaptado em muitos roteiros de cinema. E esse herói, ele tá na vidinha normal dele lá, essa pessoa tá numa vida comum, e aí vem um incômodo, vem alguma coisa que ele fala, não, isso aqui tem que, não pode ficar assim. Mas até ele tomar ação, não é tão rápido assim, né? Tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho. Então tem a resistência dele falar, não, não vou fazer isso, é muito complicado, isso não é para mim, não sou eu, né? Depois tem, puxa, mas quem que vai me ajudar? E aparecem os aliados, tem toda essa jornada. E aí eu estava olhando para essa jornada minha com o Spindle, eu identifiquei muitos elementos desses, né? Que legal, E muito talvez a bom. gente esteja nesse ponto do incômodo, né? Do incômodo, começando a perceber, a buscar respostas, e aí surge esse curso, né? O Vai, ciclo. porque você teve um incômodo, você fez algo sobre isso, houve um novo incômodo e a coisa vai se construindo assim. Então não, não fecha isso, na verdade, né? É um reinício Exatamente. sempre. Daí, talvez tudo isso que a gente vai contar tenha muito a ver com a Spiral Journey, que é até o tema da live, né? Spiral Journey é a história do Spindle. Então, Exato. Spiral é uma palavra que a gente cunhou que é de inspiração e de espiral. Então, é uma jornada de inspiração em uma espiral, né? É uma leitura É sobre o isso. Spiral Journey. E nesse Spiral Journey, eu estava buscando essas respostas, tentando conectar esses saberes. E eu fui parar nesse curso de bioconstrução. Cheguei nesse curso numa chácara, mais interior de São Paulo ainda, uma cidadezinha pequeniníssima chamada Arealva. E eu fui recebido com, por um casal. E esse casal já me perguntou quando que eu tinha nascido, o horário do meu nascimento. E eu falei para eles e eles vieram com um aparato, que eram uns discos em cima do outro, eles giravam esses discos assim, e ia falar, você é uma estrela espectral amarela. Eu falei, uai, o que que é isso? Uau! Como assim, né? E eles me falaram, isso aqui é o Sincronário da Paz, é uma ferramenta que era utilizada pela civilização maia, e isso aqui é como se alinhasse esses elementos, forma como se fosse o seu horóscopo. Eu falei, caramba, e eles descreveram meu horóscopo, achei super interessante aquilo. E aí eu passei o final de semana lá, esqueci o curso de bioconstrução, não fiz. Eu paguei o curso, mas não fiz. Por quê? Porque eu queria saber mais sobre isso com eles. Então fiquei o final de semana explorando com eles tudo que eu podia sobre esse conhecimento. E eles eram grandes conhecedores desse calendário maia, de todo esse universo dos maias. E era aquela época próxima de 2012, que tinha aquela coisa que ia acabar o mundo, né? Então tinha uma curiosidade extra que o mundo ia acabar de acordo com o calendário maia, e eles me explicaram que não era bem assim, Verdade. Ah, estava, me ensinaram um pouco da matemática dos maias, e ela chega a lógicas diferentes da nossa matemática. Era uma coisa assim, eu sentia assim minha mente fazendo conexões, e parece que ela se expandia, sabe? Ela tava fritando assim, conexões e coisas. E aí começou a vir esse insight, gente, será que eu consigo mostrar esses princípios que regem a língua
que o Noam Chomsky falou, num negócio desses, girando discos, fazendo combinações, porque o Noam Chomsky fala que tem uma arquitetura, que as línguas têm uma simetria, será que eu consigo mostrar isso aqui? E eu falei, bom, se dá para mexer, se dá para girar, se eu tivesse pecinhas e colocasse, tirasse, será que eu consigo transformar isso numa experiência multissensorial e sair de lá assim? Falei, gente, dá para fazer alguma coisa aqui. Olha E só. aí peguei, fui cortar, comprei, descobri que existia um estilete que corta como se fosse um, como é que chama? Compasso, né? Compasso. E aí Aham. cortava os discos, Tem, é escrevia verdade. nos discos, aí pegava numa aula com o aluno e inseria, falava, vamos fazer uma atividade diferente aqui, aí fazia, aí um falava, nossa, que interessante isso aqui, o outro falava, nem entendia direito o que que era, e enfim, eu falei, caramba, tem coisa aí. Mas aí entrou aquela questão da recusa pelo chamado, né? Não, como que eu vou fazer isso? O que que é isso? Como assim que eu vou fazer isso? Isso não existe, gente. Coisa Pois que eu é, posso fazer. Então, mas assim, quem é existe, tá em você para você. fazer um negócio, entendeu? E outra, como é que vai fazer? Nossa, como é que vai produzir? Quem que produz? Quem que faz esse tipo de coisa? Sabe? Nem sabia quem procurar de ajuda. Não, mas aí eu vou Mas precisar ter olha, um designer, daí tem um... Mas não, deixa quieto, é muito trabalho. É muito trabalhoso fazer isso. Melhor não. Isso foi 2011, 2012. gente, E eu ficava em algumas quantas oficinas, pessoas não se identificam com esse processo? Olha que coisa interessante. muito interessante, porque é a jornada, né? Você deve estar se identificando com um monte de Super. coisas, né? É a jornada do herói, né? Que o Campbell fala. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tá inserido dentro dessa jornada, né? E talvez muita gente não passe por algumas coisas, né? Mas que gostaria de passar, e talvez seja até quando a gente vê a história de alguém que foi passando pela sua jornada, a gente até se inspira, né? Quando a gente olha a história Spiral de Journey, tá vendo? inovadores que existem no mundo, né? Pessoas que fizeram e fazem coisas incríveis. O Steve Jobs ele fala, né? O mundo foi criado por pessoas que não são mais inteligentes que você. As coisas são do jeito que elas são hoje porque elas foram criadas por alguém. E esses alguém não são gênios, pessoas muito mais inteligentes que você. Então, você também pode criar. É muito poderoso isso que ele fala vindo dele, né? Alguém que reinventou o mundo. Então, no nosso micro-universo aqui, né? Nossa pequena parcela de contribuição, de tentar pensar em algo novo. Mas naquela época aquilo foi, não, é muito complicado, não vai dar para fazer, vamos continuar com o que existe aqui, Posso te tentar usar o que perguntar, tem de assim, que oficinas. idade você tinha nessa época? Eu tinha 22, 23 anos, talvez, um pouquinho mais, talvez, 2000 e... Nossa, nem sei mais fazer as contas ao vivo em live, Ah, assim. tudo bem, mas uma ideia só. 25, não, devia ter uns 23, 24 anos, por aí. E, bom, continuei minha vida normal, fiz umas oficinas com isso, mas sabia que para que a coisa realmente ficasse com uma usabilidade legal e fizesse sentido, tinha que ser algo mais elaborado, mas ia dar muito trabalho. Vou continuar com o que eu faço aqui, mas o incômodo foi tão forte a ponto de eu fechar a escola. Era uma escola lucrativa, tinha professores, e eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida, não é possível, não quero isso para minha vida, sabe? Não dá, vou fechar. Fechei, os alunos não entenderam nada. Como assim você está fechando? Estou fechando. Não, mas não vai vender para alguém? Não, não vou vender. Estou fechando mesmo, não quero, vou mudar o que estou fazendo. Comecei a dar consultoria organizacional para empresas e fiquei trabalhando com isso. Até que também falei, bom, tem que ir para São Paulo agora. Porque São Paulo é um polo grande, eu vou ter que descobrir o que eu vou fazer lá. Vim para São Paulo, onde eu moro até hoje, né? E vim com esse incômodo na cabeça, essa história de esses negócios que giravam, montava frases, estrutura. Eu falei, não, mas isso aí, imagina, vamos pensar com o pé no chão, vamos procurar um trabalho, um emprego normal, né? Trabalhei com algumas coisas, continuei trabalhando com a consultoria organizacional, até que também essas portas se fecharam e eu acabei voltando para dar aulas em uma escola de idiomas, que
trabalhava com aqueles métodos bem quadradinhos, bem tradicionais, me fizeram fechar a minha própria escola. Eu me vi de novo trabalhando Uhum. daquele modelo e agora ganhando muito menos, porque eu era um funcionário, né? Eu não era mais um empreendedor. Nossa, eu estava totalmente frustrado, uma sensação de fracasso, sabe? De puxa vida, Não é alguma isso, coisa. né? Realmente não é isso. Pois é. Então foi um momento assim de que a Bom, gente busca de muita respostas também. importância, né? Porque não tendo esse incômodo, você não ia chegar onde estava. A atenção chega ao máximo, né? E aí fui nessas respostas que eu buscava, dentro de um grupo que eu participava, tinha um massagista que trabalhava com massagem ayurvédica, e toca pontos, que eles falam que liberam canais e compreensões e energia e tudo, e eu falei, eu vou fazer isso aí com ele. Uma pessoa que eu admiro, né? Acho uma pessoa muito serena, muito centrada, um sábio. Falei, vou fazer com ele. E eu cheguei lá nessa massagem e ele falou, se você tiver alguma pergunta assim para que você esteja buscando resposta, você faça. Quem sabe vem a resposta, né? A pergunta foi, tá, qual que é meu projeto de vida, assim, o que eu tenho que fazer, né? Profissionalmente, de projeto mesmo, missão. Você já Ele, sabia, né? ele veio, ele relou em mim e veio assim, olha, você já sabe o que você tem que fazer, você está esperando o quê? Aí eu falei, não, não é possível. Não vai, não, como que eu vou fazer isso, sabe? Não existe. E eu tinha meus protótipos lá, né? Guardados na minha gaveta, embaixo das coisas todas, outras coisas Foi lá, ficando muito na pilha bonitinho. lá. Tinha feito um protótipo de imã, que colava as pecinhas, papel imã, né? Fiz todo o trabalho de imprimir, enfim, aquilo estava lá. E eu dividia, né? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia, acho que talvez meses que eu estava em São Paulo, e eu morava numa república, dividia o apartamento com outras pessoas, e um desses colegas de apartamento, ele iria mudar para os Emirados Árabes para virar professor de jiu-jitsu lá. E ele precisava aprender o inglês, estava estudando inglês, e eu cheguei, ele veio me perguntar alguma coisa do inglês, de estrutura, como é que é a diferença do past simple e past continuous? Aí eu falei, calma aí, peguei lá meus disquinhos, feito à mão, coloquei as palavrinhas que eram Que correspondentes te àquele deu que você tipo. resolveu pegar os discos para explicar para ele? Eu falei, acho que ele vai entender mais fácil assim, Legal. né? Tá. Ele vai mexer e vai entender. Ele estava no quarto dele, eu estava no meu, e eu levei para ele e falei, olha, dei instrução, falei, olha, essa combinação pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode, por causa disso, disso, disso. E vai girando esses discos, vai montando as frases para ver se você entendeu, e qualquer coisa você me pergunta. E voltei pro meu quarto lá, e daqui a pouco ele chega lá, Rodrigo, eu entendi um negócio que eu nunca tinha entendido na minha vida inteira. O que é isso? Você tem que patentear isso? Você tem que levar esse projeto para frente? Aí eu falei, bom, é a gota d'água, né? Foi o momento. Quantas confirmações você não precisou para você acreditar no que você já sabia, Pois é, né? Uau, exatamente. é E assim. esse é o momento, né? Imagina mudando para São Paulo sem ter um trabalho muito estabelecido, uma cidade com custo de vida alto. Eu estava totalmente quebrado financeiramente, né? E sabia que eu tinha que desenvolver esse projeto. Eu falei, bom, vamos fazer. Como? Não sei. Vou procurar o designer, ou vou procurar uma empresa, vou procurar quem. E aí coloquei numa rede que eu fazia parte, olha, eu quero fazer uma coisa assim, quem pode me ajudar? E aí apareceram algumas pessoas e eu encontrei, né, uma agência de design de produto, e eles me ajudaram a fazer uma primeira versão com o que dava, porque a gente não sabia como que ia funcionar, né? A primeira Certo. versão que eu vi ideia, porque tinha a questão do custo também. Dá para fazer? Não, a gente faz para você. 50 mil a gente faz. Pô, eu tenho 50 mil, tenho 3 mil, e agora, né? É, foi a conversa. Eu falei, nós vamos fazer e vai sair. Eu tenho 3 mil reais. Nós vamos dar um jeito. Então, fizemos um protótipo mesmo. E para você ter noção, eu tive que ir atrás de. Eu tive que convencer. Como é que chama? Esses lugares metal. Não sei se é.
metalúrgico, eu não sei nem o nome do lugar. Lugar Uhum. grande que faz peça de carro, que faz corte a laser, não sei o que lá, que corta ferro, metal. Tá. E eu convenci um lugar desses no interior a cortar os discos para mim, né, de metal. Não sei se você tem fácil aí o spindle antigo, Puxa, não tenho. ideia de Eu vou presente. dar uma andada aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Ele tá mais ou menos fácil. Mas, enfim, a gente montou e era uma coisa totalmente manual, né? Feito à mão, montava produto por produto, pecinha por pecinha, colava imã nas pecinhas, porque queria ver aquilo funcionando, né? Com uma usabilidade legal. E aí nasceu esse primeiro protótipo, fizemos uma página no Facebook para ver a quem isso poderia interessar. Entramos em alguns grupos, entramos, eu falo eu, né? Entrei em alguns grupos que eu achei que pudesse, públicos que pudessem interessar, porque eu lembrava daqueles meus alunos com dificuldade de aprender. Falei, bom, eu já ouvi falar de uma tal de dislexia, né? Esse tipo de dificuldade, não conhecia naquela época ainda exatamente do que se tratava, mas coloquei nesse grupo lá. E aí a Associação Brasileira de Dislexia nos encontrou, bateu um papo, falando, bom, acho que isso pode ajudar esses alunos, né, com essa característica de aprendizagem. Então foi um primeiro público. E aí eu vejo que se conecta com aquela aí. Essa aí era a nossa, foi a primeira versão, todo de metal. Então tem madeira e tem metal. Então era colado e aí tinha Tem todo o a trabalho caixa para super fazer. bonita. Tinha a caixa, né? A caixa antiga, exatamente. E aí Mas, mostra de ponta cabeça para o pessoal ver também a parte de ah, madeira. sim. A Luana está Aqui, ó. perguntando se conhecia a dislexia. Na época eu já tinha ouvido falar da dislexia, né? Mas eu ainda nunca tinha estudado a fundo. E Mas a olha gente isso, gente. Olha a quantidade de pecinhas que ele fazia. fez essas pecinhas coladas uma a uma, Uma a com imã, uma. Ó, era e resina resinado uma a uma também, muito e bonitinho. colado o imã atrás. Ele que fazia. Resina, exatamente. Tinha uma pessoa que resinava para mim, Você vai pondo aqui, e né? dava esses kits, e a gente, enfim, assim fomos encontrados aí pela Associação Brasileira de Dislexia, descobrimos que poderia ser muito interessante para um disléxico pelo fato de ser multissensorial e aquela coisa do oceano azul, né? De você conseguir atender uma necessidade que até então ninguém está olhando. Que foi um tema que eu trabalhei lá atrás, na minha monografia da graduação. E aí, nesse período, uma romena, olha só, né? Uma romena, uma mulher romena que mora na Romênia, por algum motivo, ela tem uma filha disléxica. Essa mulher é a Alex, uma querida amiga hoje, e a filha dela, a Ana. E ela resolveu comprar o Spindles, correspondeu comigo por e-mail, eu enviei para ela lá na Romênia. E ela ficou assim maravilhada, começou a me dar retornos maravilhosos do resultado que ela estava tendo com a filha dela, com o Spindle, que ela estava tendo com ela mesma, resultados que transcendiam ao aprendizado do idioma. E ela me disse, Rodrigo, você precisa de recurso financeiro para seguir com esse projeto? Eu não quero nada em troca, ela disse. Eu falei, bom, agradeço. Nesse momento eu não sei como utilizar esse recurso, né, se você me mandasse, mas assim que eu souber, que eu tiver alguma coisa mais clara, a gente se fala. E aí, assim, o que é interessante é que quando saiu esse material, primeira versão do Spindle, né? Quem não conhece a versão atual do Spindle é essa aqui, né? Tem uma Tá aí com utilização você? melhor, né? Tem as Uhum. pecinhas, você tira, toda de madeira, você gira. E aí Spindle também hoje transcende muito isso, né? Tem os spinning books, os materiais de curso, tem toda a É, formação para esse é o. os multiplicadores, enfim, tem a rede, tem todo um contexto a mais que a gente talvez chegue nisso em breve. Mas o fato é que quando tudo surgiu, esse tabuleiro eu sabia usar para mim, eu sabia que
isso tem o poder de me ensinar de uma maneira muito rápida e talvez acessasse essa mente que a gente falou lá atrás, né? Que pensa em rede, cria conexões, e quando a gente consegue acessar, é ali que a gente ressignifica, é ali que a gente desenvolve novos padrões, é ali que o aprendizado acontece para valer. E eu via que o Spindle ia direto nisso, esse sistema, essa visão do todo, né? E várias pessoas começaram a me dar feedback. Um aluno que é engenheiro, que hoje também é um grande amigo, o Roger, ele, ele falou, Rodrigo, posso escrever sobre ponto de vista matemático que eu percebo no Spindle? Eu falei, por favor. Né? Um pós-doc na área dele lá. Eu falei, poxa, eu quero muito ouvir a sua visão, sua versão dos fatos. E ele falou, olha, existe um modelo matemático cartesiano do René Descartes, que a gente usa na escola, que ele é linear, ele tem um formato linear, a nossa sociedade está pautada nisso. Então, você tem níveis, você tem uma escalada e as coisas funcionam assim, tem o seu valor isso, né? Então, as coisas são dessa maneira, a gente consegue estruturar toda a sociedade. É ótimo, você pega uma linha de produção com esse tipo de pensamento. Então, só que existe um outro modelo matemático, porque eu já tinha ouvido muito falar assim, nós temos que sair desse modelo cartesiano, talvez muita gente já ouviu, né, essa sociedade cartesiana, mas tá, vai mudar para qual modelo? E a resposta Perfeito. é para o modelo de coordenadas polares do Isaac Newton. Como assim? É um outro modelo matemático usado para cálculos mais complexos na navegação, que tem um formato circular. Então, você parte de um centro e vai para várias direções. E evita-se Aí, paralelo. vou até mostrar agora o que que virou o logo do Spindle. Então, que tá lá no site para você contar. Então, já que você está dizendo sobre isso. A Mariana está dizendo, me lembro quando você iniciou no papel na Espertos Idiomas. Espertos Idiomas era o nome da minha escola lá no interior. Olha Isso mesmo. só. É, ó, você teve muita Exatamente. sensibilidade para criar esse produto, tá falando. Exatamente. Então, Conta esse lá. projeto todo, né, foi desenvolvido pelo Daniel, que é um super parceiro hoje da BID Creative Impact. E ele acessou muito tudo isso. A gente teve muitas conversas, né? A gente teve um processo maravilhoso de criação para entender todo esse universo Spindle, tanto que na nossa identidade tem vários elementos do universo, da natureza, né? Nosso Uhum. garoto propaganda é um alta, que é uma pessoa que vai explorar, né? Um incomodado e busca novas aventuras, novos conhecimentos, não se conforma em ficar na mesmice. É a personalidade da marca Spindle, né? A personalidade talvez de cada um de nós que nos identificamos com isso e queremos fazer algo diferente. Bom, então surgiu, né, tudo essa caminhada indo, a Alex nos apoiou financeiramente para seguir com o projeto também, fazer versões online que a gente colocou no ar e depois não teve a usabilidade que a gente esperava, tiramos do ar. E agora, a novidade é que muito em breve teremos essa versão online do Spindle que vai ser possível colocar qualquer tipo de conteúdo. Conteúdo do inglês, do português, separar sílaba, outros idiomas, japonês, o que a gente quiser. E aí é muito legal que a gente consegue provar que esse lance dos princípios que organizam as línguas, que no final tudo é muito parecido, é real. Eu É já isso montei o mesmo. kit do japonês com uma professora de japonês. Nós quase fritamos a cabeça também. Tanto que eu perguntava para ela, quais são os pronomes de japonês, tá? E os tempos verbais, a estrutura que está por trás, os princípios, por mais que se organize de forma diferente, que há alguma conjugação se dê de forma diferente, a organização mental, ela é a mesma, É os princípios mesmo. são os mesmos. Muito interessante. Então, se a gente consegue compreender isso, a gente tem um acesso direto para o aprendizado de qualquer idioma. Isso é Perfeito. riquíssimo, né? É riquíssimo. Então, você entende esse funcionamento, você pega qualquer idioma aqui, você vai rapidinho. Eu vou além até porque eu acho que não é só idioma, né? Bom, vamos falar de linguagem. Eu não acho que é idioma, linguagem, porque até dentro da linguagem matemática, você já está explicando assim, até o formato do Spindle numa linguagem matemática. Mas, nossa, eu tô pensando em linguagem, até veio assim, a linguagem musical, como é que isso pode ser traduzido pelo Spindle? Porque eu nunca consegui entender música, ler música.
Alguém me Isso ajuda, vai, gente. Quem souber, por favor, chega. mas então, isso vai ser o legal da plataforma do Spindle Online agora, porque eu já ouvi de muita gente, eu já ouvi de um músico, né, lá no Rio de Janeiro, perguntando sobre isso. Vocês já usaram para explicar a linguagem de música? Eu já ouvi de programador. Nossa, daria para ensinar a linguagem de programação aqui. Eu já Olha que ouvi legal. de matemática, física e de outros idiomas. Nossa, ou seja, é sempre a pergunta, você nunca pensou em? E aí a resposta era, olha, pensar já pensei, mas executar é toda uma jornada, é todo um caminho, né? Mas agora o legal é que com essa versão digital, versão online, que você pode inserir qualquer conteúdo, a gente vai poder dar vida, né? Dar asas aí a essa criatividade de tanta gente. Eu, como coordenadora, não vejo a hora, na verdade, das pessoas irem entrando nesse multisensory Learning Program com outros conhecimentos que não só a língua. Claro que é importante a língua, mas linguagens diferentes, porque é isso, é muito abrangente e eu tô vendo aí, né, essa possibilidade, assim, o que mais que a gente pode, e pode muito, né, junto com outras pessoas com novos conhecimentos. E você foi contando a trajetória, então vou chegar no agora em uma coisa que o Spindle preza muito, que é estabelecer relações genuínas. Pode falar sobre isso? Então, como foi esse caminho até aqui, tão genuíno, e por que que isso é tão forte? Então, agora. Isso ficou muito, veio à tona nesse processo. Eu contei que a gente passou de criação, dessa remodelagem de todo o universo Spindle, da marca, da identidade, junto com o Daniel. E, e aí vieram muitas reflexões, e junto com você também. Na verdade, acho que essa fase dos relacionamentos genuínos foi de uma conversa que a gente foi aprofundando, aprofundando, e aí chegou. Esse é o impacto que a gente quer. Porque qualquer negócio, existe essa metodologia de você mensurar o impacto de algo, chama teoria da mudança. Negócios sociais, projetos de impacto social utilizam muito isso, porque você consegue falar, eu quero esse impacto, eu faço isso para chegar nesse impacto e eu mensuro dessa forma. Esses aqui são meus indicadores, então fica palpável. Aí você E a vai gente, perceber como, né, também, que você quer chegar ali. a gente ensina inglês, mas para que a gente ensina inglês? Sabe, tipo assim, para você ter um futuro brilhante na sua profissão e conquistar muito dinheiro, porque você vai ter um trabalho melhor, pô, isso é importante, isso é legal. Mas o que a gente quer, na verdade, Ah, vai vai além. isso, Eu me né? lembro disso. Eu Todo me mundo lembro. precisa. É, E aí eu acho que é muito assim pensar que, bom, existem muitas relações abusivas no mundo, de todas as espécies, num casal, numa família, numa empresa, nas escolas, o professor sofre muitas relações abusivas, né? Pressão da escola, pressão do aluno, pressão dos pais, tá todo mundo preso assim em relações que não são é saudáveis. sofrido, né? Tudo muito sofrido. Relações genuínas. E o que são relações genuínas? É uma relação onde eu percebo a minha necessidade ou as minhas necessidades e eu olho para elas, mas eu também olho para as necessidades do outro. E eu tenho toda uma postura, uma negociação, uma forma de posicionar, de me comunicar, onde todos fiquem bem. Ninguém precisa ganhar em cima de ninguém. Não é Tem que ter um competição, né? É a equilíbrio. colaboração mesmo. Funciona, Mari, não funciona. Então, aquela linguagem de vendas até, né, para seduzir, não é o que a gente quer. A gente quer se conectar com as pessoas, né? Então, Sim. isso é o nosso guia. Então, tudo que a gente vai fazer, pelo menos isso é muito forte para mim, tudo que a gente vai implementar de um serviço novo, de um produto novo, de um contrato novo, a gente se pergunta, calma aí, nossas relações estão ficando genuínas dessa forma? Se a resposta for sim, tá certo. Então, a gente Estamos indo segue. pelo caminho certo, é. Não, palpar, preciso mudar aqui, né? Isso molda toda a nossa postura. É isso Então, a gente também, vê... né? Tá aberto para um feedback, até o que vem normalmente se veria como negativo. Não, peraí, então, se a pessoa conseguiu até manifestar o que não tá bom para ela, isso é muito genuíno, isso é fantástico. Que bom que a gente pode, né, receber isso e aí o que fazer com isso, né? Perfeito. Reacessar, enfim, modificar o que for possível. É necessário, o mundo precisa disso. É a forma mais saudável. Olha, você não sobrecarrega seu sistema nervoso, você não fica sob pressão, sabe? Você tem uma vida mais saudável, mais qualidade de vida.
E como que a gente faz isso? Né? Para os alunos, a gente faz isso ajudando eles a ter fluência no idioma, desenvolvimento cognitivo e autoconhecimento. São coisas que, Perfeito. além de ser relações genuínas, que é o impacto, é ajudar as pessoas a serem independentes, né? Ou seja, o Passar inglês é um meio para. é um meio para essa independência financeira, independência de comunicação, de poder viajar, coisas que todo mundo quer, né? Uhum. Mas também da gente poder se ressignificar enquanto linguagem. Isso é muito interessante. A gente está tão atrelado à língua materna que para se ressignificar, para mudar crenças na língua materna, às vezes é mais difícil, não sei se você percebe isso nas suas aulas, do que você trabalhar isso numa língua estrangeira, que você não tem essa conexão emocional tão forte, você Uhum. ressignifica isso em língua estrangeira e isso aos poucos chega na língua materna da pessoa. A pessoa se Verdade. permite ressignificar, porque ela não tem tanta resistência na língua estrangeira. Na língua materna ela tem, né? Sim, tem Então, sentido. um porta enorme de ressignificação, de autoconhecimento. Então, são esses resultados. E para os multiplicadores spin, os resultados que a gente entrega para que eles sejam pessoas independentes e capazes de estabelecer relações genuínas, é que eles tenham influência no método, saibam usar todos os métodos, criar as experiências, profissionalismo, através do Spindle Growth, primeiro é através do Spindle Essentials, o profissionalismo através do Spindle Growth e o autoconhecimento, principalmente através do Multisensory Learning Program, que é onde a gente mergulha nessa teoria e prática do ensino multissensorial, que vai muito além do ensino, Perfeito. transcende, né? Faz com que a gente consiga visualizar esses estados mentais, aonde que a gente transita, como é que a gente faz para transitar por eles, como que os nossos canais sensoriais se interligam com esses estados mentais, como que isso molda o nosso processo de aprendizagem, a nossa forma de perceber as coisas, de captar informação, de perceber o ambiente ao redor, de se comunicar com os outros, com nós mesmos. Então, a gente faz esse mergulho no Multisensory Learning Program. Que E o delícia mais isso. legal são essas experiências para a pessoa entrar nesse universo Spindle e poder usar isso nas suas vidas, é o Spindle Hub, que é esse nosso ponto de encontro, né? A nossa rede. E Minha onde alegria. temos o Spindle Meeting, né? Que é um encontro da nossa rede, amanhã à noite, que é um encontro onde está todo mundo, né? Nessa Inspiral Journey. É sempre a Inspiral Journey. Então, a Inspiral Journey não a relação professor-aluno está dentro da Inspiral Journey também. É uma relação de igual para igual. É O isso. professor tem conhecimentos que o aluno não tem. Nesse sentido, o professor está acima. Mas a troca pode se dar de igual para igual. Então, eu sou aluno e eu sou professor ao mesmo tempo. Né? O aluno também, ele é aluno e ele é professor ao mesmo tempo. Está todo mundo aprendendo e Sim, ensinando. Né? sim. Ele traz o Nessa conhecimento jornada, dele. seria nosso Spindle Hub também, né? Isso Onde aí. nessa jornada a gente vai co-criando e vai descobrindo coisas novas e construindo essa história juntos. Perfeito. Ó, vou te interromper porque temos aqui 8 minutos de Instagram. E então, assim, primeiro de tudo, falar para o pessoal que se interessou, que quer saber mais, entrar no site que é o spindle.com.br. Spindle, S-P-I-N-W-O-N, oh, nossa senhora, N-D-O-W, tá aí, é o nome do canal, .com.br. Tem alguma outra coisa que você gostaria de pontuar, Rodrigo? Queria saber se tem alguma pergunta nesses minutos finais aí. Então, vamos ver aqui. Estou vendo muito comentário, mas eu não vi perguntas. Se alguém quiser contar também se teve algum ponto que o aluno nos ensina, nos instiga e faz com que a gente aprenda, com certeza. É. Acho que o aluno é um grande mestre do Ah, lá, ó. professor. De onde surgiu o nome O nome Spin? Nossa, Spindle. Rosana, obrigada, Rosana. Bem-vinda também ao Spindle Essentials. A Rosana está começando agora o Ah, Spindle Essentials. ótimo. Prazer, Rosane. Poliana. Bem-vinda. Super, por participar da live hoje também. Legal. Então, Spindle, escrito D-L-E no final, é a palavra que existe em inglês que é eixo. Né? Então, aqui a gente tem um eixo. E ao redor desse eixo, esses discos giram. Então veio daí o nome Spindle. E a gente escreveu de outra forma, né, para ser uma palavra única. E o som é o mesmo, Spindle. Perfeito.
Aí foi um parto também para sair desse nome. Pra Ai, ai, encontrar. ai. Para encontrar essa ideia do eixo já existia, né? Ela estava ali, é o central, mas até entender qual é esse core, né? Aham, Demora. É isso aí. exatamente, o core, né? E core tem a ver com coração também, né? Então acho que o Daniel pedindo para explicar o spin the wheel e open the window. Nós identificamos que existem, né, nesses processos de aprendizagem que a gente chama connect e flow, coisas que acontecem. Então, spin the wheel, virar a roda. Virar a roda significa encontrar as conexões, criar esse sistema, essa lógica, né? Entender como as coisas podem se construir e se desconstruir, como padrões podem se formar e se desformar, como estruturas únicas podem surgir. E quando a gente spin the wheel, a gente abre uma janela, open the window. Então abre uma janela para o mundo, né? Para uma série de possibilidades e expansões daquilo. Nesses minutinhos que faltam, esse formato é considerado sagrado em diferentes etnias. A É, Tati Tati está falou, falando, é. nossa computadora Spindle também. Tati, obrigado pela presença. Exatamente, a mandala tem esse formato, que tem esse poder também de colocar a gente nesse estado mais relaxado. Quero passar uma mensagem antes que acabe o nosso tempo, que é o Mensagem. seguinte: cocriação, inovação, vida. Tem várias combinações para fazer. Eu posso ter essa combinação e aí eu experimento qual que é o efeito que essa combinação tem, se ela faz sentido, se ela não faz sentido. E eu posso cocriar, posso chamar alguém e alguém fala, ó, gira para cá, vamos tentar ver isso. O outro fala, gira para cá, vamos tentar colocar de outro formato. Então, há milhares de possibilidades para serem exploradas e cocriadas. E é maravilhoso poder cocriar isso com você, Poliana, com vocês, multiplicadores que estão participando aqui nessa Obrigada a live, todos, é. construindo essas novas páginas, né, da nossa história juntos. Porque é isso, Olha isso, as nossas meetings, o nosso hub, é tudo nesse formato. É Spindle total. total. E temos 3 minutinhos. Bom, eu vou ler um comentário. A Tati estava falando aqui do formato, né? Ela continuou. Esse formato, tanto do círculo quanto do eixo, é utilizado nos tambores xamânicos como medicinais. Muito bom, muito bom. Obrigada. A Margarete aqui também está curtindo. Oi, Margarete, tudo bem? Ela é uma querida, estudou comigo na pós-graduação, na psicopedagogia. Obrigado pela presença de Muito todos. bom. Foi É ótimo, isso. gente. Eu acho que isso responde também, né? De alguma forma, você falou lá atrás, né? Estava tentando ver de onde vêm essas inspirações. Existe um campo, né? Um campo para ser acessado. Talvez se vocês olharem a logomarca do Spindle, que tem Ah, uma, um deixa eu losango no pôr centro, aqui, ó. uma joia, né? Esse é o ponto de conexão. Todo mundo tem esse ponto de conexão. Se a gente girar os discos aí, experimentar várias possibilidades, talvez a gente acesse esse nosso ponto de conexão, de inspiração, que a gente tanto falou também no decorrer da nossa conversa aqui. E aí, desse ponto, a gente está conectado com esses vários saberes que a Tati estava falando, né? De outras culturas, outros conhecimentos que utilizam esses formatos, esses saberes. É isso, Então, acho que Owen. é isso. Encontro com um ser sensível que nos agrega. Parabéns, Rodrigo. Aí, ó, Solange falando. Solange, Muito bom. obrigado. Estamos aguardando a sua live. Ó, vou colocar você aqui na berlinda sobre. A gente vai falar sobre metacognição e aprendizado de idiomas. Obrigada, Estamos aguardando, hein, professor. Solange. Bate um papo comigo lá Oi, depois. obrigado Obrigada, Rodrigo. Foi por ótimo. essa conversa. Obrigado pela participação de todos. Valeu, gente. O Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Então, beijos. Ah, Boa noite a tchau, todos. gente. Obrigado. Fiquem em casa.